Boa noite, pessoal. Hoje, nosso devocional, que deveria ser da parte do dia, né? Que nosso devocional tem manhã e noite, né? Mas gravei de manhã e o vídeo teve um erro que não tava conseguindo abrir mais o vídeo, então eu vou ter que gravar 2 devocionais agora à noite. Não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas espero que essa ministração, né? Esse devocional do Charles Spurgeon, que é pra mim um dos mais bonitos que eu li até agora, toque seu coração assim como tocou o meu. Porque no mundo em que vivemos, em que todos estão ansiosos, essa palavra com certeza é para todos nós que temos fé em um Deus, né? No nosso Deus. A referência está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ontem eu falei para vocês, postei aqui o nosso devocional dizendo que o dia de ontem foi bem conturbado. E eu acho que essa palavra era exatamente o que a gente precisava, sabe? Que eu precisava por aqui. E eu espero que conforte seu coração por aí. Ele começa refletindo da seguinte forma: é um jeito alegre de acalmar a tristeza, quando sinto que ele cuida de mim. Cristão, não desonre a religião mantendo a sua testa franzida de preocupação. Venha, entregue seu fardo ao Senhor. É fácil falar, né? A gente sabe que temos um Deus que, como cristãos, devemos confiar nesse Deus, que Ele supre, né, todas as nossas necessidades, mas na hora do desafio mesmo a gente fica em aflição. Eu acho que foi o meu caso ontem. Hoje eu tava mais leve, chorei tudo que tinha pra chorar na presença de Deus. E só pra reforçar, eu tô nesse propósito de devocionar justamente pra mudar a pessoa que eu sou, né, me apegar mais a Deus, a me aproximar mais de Deus. Então, não esperem de mim, eu espero que vocês não tenham acompanhado esses devocionais na intenção de aprender comigo, mas que vocês aprender comigo, que eu digo, não é de mim, mas que vocês possam aprender junto comigo, através do devocional do Charles Spurgeon, que foi um cara sensacional, e que tem esse livro desse devocional é de 1800 e alguma coisa, acho que é 1830. Então, é um devocional que tem muitos anos e ainda hoje as pessoas elogiam 1880. Elogiam muito o trabalho desse pastor. Então, eu aprendo muito todos os dias através dos devocionais dele. E, enfim, eu tô aqui também tentando trabalhar todas as minhas falhas, pecados e evoluir. Então, é isso, eu tava em aflição ontem, essa palavra tocou muito ao meu coração e eu espero que se você esteja em aflição também, toque ao seu coração, porque eu ainda não vivo em 100% paz, mas tô caminhando para isso. Enfim, ele segue dizendo o seguinte: você está cambaleando com um peso que o seu pai não sentiria. O que lhe parece um fardo pesado será para ele apenas um pouco de pó na balança. Essa referência dessa passagem está lá em Isaías 40:15. Interessante é que todo esse devocional é cheio de referências. Ó. Cada escritinho desse aqui, ó, no meio dos textos, inclusive, são referências bíblicas, né? Então, eu vou falando para vocês cada frase e vou orientando vocês a respeito das referências, caso vocês queiram encontrar também. Mas essa reflexão do Charles Spurgeon é puro Bíblia. Enfim, essa questão do pó na balança, interessantíssima, tá lá em Isaías 40:15. Nada é tão doce quanto descansar nas mãos de Deus e saber apenas a sua vontade. Qual é a vontade de Deus pra gente? É que tenhamos paz nele, é que estejamos nele, é que sejamos como Cristo, bondosos, busquemos os frutos do Espírito, né? Domínio próprio, a mansidão. A gente sabe o que Deus quer pra gente. Só que quando a gente pensa no nosso dia a dia, a solução dos nossos problemas, a gente às vezes se encontra perdidos, né? E no final das contas, Ele quer que a gente descanse nas mãos dele. Ó Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé e nos ensine a descansar na sua mão. Que é muito fácil falar, é difícil viver isso aqui. Quando a gente tá em aflição, a gente só quer a solução, né? Gente, vocês vão ouvir uns chorinhos por aí, a minha sobrinha tá ali embaixo. Então, enfim, ele segue dizendo: ó filho do sofrimento, isso daqui eu ri. Ó filho do sofrimento, seja paciente. Referência lá em Mateus capítulo 6, versículo 23, aliás, 26. Deus não lhe negou a sua providência. Ele que alimenta os pardais também dará o que você precisa. Não se entregue ao desespero. Tenha esperança, sempre esperança. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 31 ao 31.
3, a referência dessa passagem, aliás, essa reflexão. Segue dizendo: levante os braços da fé contra o mar de problemas e a sua postura deve pôr fim à angústia. Ou seja, Charles Spurgeon usa a referência de Êxodo 17, do 8 ao 13, onde Moisés ergue os braços contra o mar e de repente ele muda toda a situação. E ele diz que levantar os braços, ou seja, entregar para Deus e, enfrentar o problema com Deus, transforma a nossa postura e põe fim à angústia, né? Ai, Deus. Eu espero muito conseguir fazer isso. Existe aquele que cuida de você. Seus olhos estão fixos em você. Seu coração bate piedosamente pelo seu infortúnio. Referência dessa passagem está lá em Salmos 34:15. E sua mão onipotente trará a ajuda que você precisa. Referência em Salmos 103:13. As nuvens mais sombrias devem se dissipar em chuvas de misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Salmos 30:15. Aliás, Salmos 35. A tristeza mais profunda dará lugar à cura do seu coração partido. Referência lá em... A tristeza mais profunda dará lugar amanhã. E se você fizer parte de sua família, irá fechar as feridas e curar o coração partido. Salmos 147, versículo 3. Não duvide da sua graça por causa da sua tribulação, mas acredite que Ele ama tanto nos tempos de temporadas de problema quanto nas horas de alegria. Que vida serena e tranquila você levará se deixar a provisão nas mãos de Deus, do Deus da providência. Lá em 1 Reis 17, do 12 ao 16. Com um pouco de azeite na botija e um punhado de farinha na panela, Elias sobreviveu à fome, e você fará o mesmo. Se Deus tem cuidado de você, por que precisa se preocupar também? Agora essa frase que me pegou, hein? É capaz de confiar a sua alma a Ele, mas não o seu corpo? O Senhor nunca se recusará a aliviar o seu fardo. Ele nunca desabou com o seu peso. Então venha, alma. Não fique quieta. Deixe todas as suas preocupações na mão do Deus da graça. A última referência está lá em Salmos 55, 22. Ai, Jesus. Eu li isso aqui pra vocês achando a coisa mais linda do mundo, mas nas minhas lutas e dificuldades atuais eu tenho tido muita dificuldade em confiar 100% em Deus. Eu fico só pedindo socorro, mas confesso que ainda não tenho certeza dos meus próximos passos, do que eu devo fazer para as coisas darem certo, tanto na minha empresa quanto com os meus planos futuros. Eu tô um pouco angustiada. Só que no final das contas o meu pensamento é: a única certeza que eu tenho é que eu não posso abandoná-lo. Assim como o Jó ficou reclamando a dificuldade dele, a luta dele, a fase difícil dele, o tempo todo as pessoas falam que sobre a paciência de Jó, né? Jó não teve tanta paciência assim, ele reclamou muito, questionou muito o que estava passando, mas a única certeza que ele tinha é que ele não abandonaria Deus, como a sua esposa falou, né? Amaldiçoe esse Deus e morra. Ele tinha uma única certeza, que nunca viraria as costas para Deus, apesar de estar tentando entender, de reclamar, de chorar. E aí, às vezes eu me encontro assim nessa posição. Eu não sei como você se encontra, mas a única certeza que a gente tem é essa, né? Como cristãos, que a gente tem que confiar. E que se a gente não tem a Ele, a gente não tem mais nada. Eu só tenho Deus, eu não tenho mais nada nesse mundo, senão Ele. A única pessoa que eu sei que pode me socorrer, a única salvação é Ele. E é isso, esse era o devocional do nosso dia. Daqui a pouco eu vou postar o nosso devocional da noite. E eu acho que esse devocional de hoje é uma daquelas palavras que a gente tem que guardar e sempre que possível relembrar. Porque o tempo todo a gente tá em aflição e o tempo todo a gente tá com medo e esquece do que é estar em paz em Cristo. E aí também orar muito, né? Orar para que Deus consiga colocar em nossos corações isso daqui. Que a gente pode confiar nele. Eu sempre fui muito independente, quis ter tudo do meu jeito, realizar meus sonhos e ir pra batalha sozinha. E pra mim hoje em dia é muito difícil confiar, esperar, precisar. Então eu acho que essa é a minha maior dificuldade na minha fé. Esperar em Deus. Enfim, vamos orar. Senhor Deus, traz conforto aos nossos corações. Dá-nos direcionamento. Que Teu Espírito Santo Consolador nos console hoje e sempre nas nossas aflições, fora delas. É muito difícil quando a gente está preocupada acreditar que o milagre acontecerá. A gente fica olhando para o problema e Senhor, difícil tirar o foco dele e focar em Ti só.
Perdoa por isso, Pai. Que o Senhor cuide de nós hoje, todos os dias, do nosso sono, do nosso descanso, nos livra do mal, traz a nós a provisão, tenha misericórdia de nós. Somos pequenos, dependentes de Ti, e a única certeza que nós temos é que temos o Senhor. Amém, amém. Boa noite, gente. Daqui a pouco eu vou postar o devocional da noite.